Bem-vindo ao Mago CX. Hoje quem vai falar um pouquinho das mágicas que fez o nosso setor é o Thiago Mendonça, ele que é diretor de sucesso de clientes no G4 Educação, nascido em José Bonifácio. Onde é José Bonifácio? É no Noroeste Paulista, cara, do ladinho de São José do Rio Preto, na maior cidade que tem ali perto. Ó, não a principal, é a segunda principal. É isso aí. Justo. E tem um cachorro de 3 patas, é isso? Isso aí. Muito bom. Cara, muito obrigado por ter topado vir aqui. Queria que você começasse contando um pouquinho da sua carreira para a galera te conhecer um pouco melhor. Claro. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Tô estreante, primeira vez que eu venho num podcast. Legal. Espero corresponder aí, que a gente tem uma troca muito legal. Bom, eu sou o Thiago, eu sou formado em administração de empresas. Desde o começo da minha carreira, desde o começo da faculdade, ali, eu sempre deixei muito claro para todo mundo que eu queria empreender, que eu queria fazer alguma coisa nova, que eu queria estar Estava começando aquele movimento de startups, etc. Apesar da maioria das pessoas irem para banco de investimento, ainda era o começo das startups no Brasil. Que ano que era isso? Quando você... Eu me formei em 2013. Tá. Né? Tava começando, acho que a Rocket tinha começado a investir aqui nos primeiros negócios, etc. E eu comecei... Meu primeiro estágio, emprego, foi numa consultoria muito pequena. Meu objetivo era ter contato com um dono, né? Para saber como é que era a vida dele, o que eu... O empreendedor, né? O empreendedor, era mais ou menos esse meu objetivo. Depois eu acabei passando por algumas empresas grandes, trabalhei na Boa Vista Serviços, trabalhei na Alelo, e numa coincidência ali de alguns bons trabalhos que eu fiz na minha carreira, eu acabei conhecendo algumas pessoas que me levaram, e eu também sempre falo de eu ter falado para todo mundo o meu desejo, né? De eu ter falado que eu queria empreender. Acabou que as conexões que eu fiz me levaram a ser do time fundador de uma startup aqui em São Paulo. Qual que era? Sim, a Turbi, de aluguel de veículos. Sim, conheço. Basicamente, o Diego, o CEO lá, o founder até hoje, ele me chamou, ele tinha 3 desenvolvedores, ou ele era a única pessoa de negócio, eles estavam desenvolvendo um aplicativo para alocar carro, e ele me chamou como o primeiro cara de negócio ali para ajudar ele. Meu job description, eu sempre falo para todo mundo, era tudo que o Diego não consegue fazer hoje, não prioriza, né? Não que ele não conseguiria, mas que ele não prioriza, você vai fazer. E lá passei por tudo que precisava fazer, né? Para você ter ideia, eu fazia postagem no Instagram da Turbi. E era um desafio muito grande para mim, né? Eu falo isso para as pessoas, eu friso o marketing da Turbi, porque eu sou daltônico. Fazer um post no Instagram para mim tinha um desafio além do normal para todo mundo. Mas eu passei por marketing, depois operação, né? Aquela operação de frota, né? A gente sublocava carros, então receber a frota, etc. E CX também, né? Era um suporte ali muito importante. Eu fiquei quase 5 anos na Turbi, foi a experiência mais intensa da minha vida. Do nada, eu era um analista, né? Eu era analista numa empresa grande e virei COO numa startup. Um cargo que eu mesmo me dei. Então foi o maior desafio da minha vida, com certeza. Depois de 5 anos, eu decidi sair ali da Turbi, senti que a minha missão tinha se cumprido. E também conhecia algumas pessoas do G4, conheci o Nardon por alguma... Ele não me conhecia, mas eu conhecia ele, de algumas conexões cruzadas. E eu acabei indo num produto, né? O Nardon, o Lucas Redna, o CEO hoje do G4, acabou me convidando para assistir uma turma da imersão do Nardon. Eu acabei assistindo a aula do Nardon e eu não consigo explicar mais ou menos como é que começou, mas quando eu vi, eu estava trabalhando lá. Não era o meu plano trabalhar tão rápido, foi mais ou menos 3 meses depois. Toma um café, vem que toma um café. Eles foram me encantando e eu, cara, esse negócio da imersão, pra que serve isso? E eles foram me envolvendo. Vou te explicar, senta aqui nesse frente desse computador, explicando aqui, ó, vai apertando o botão. Cara, eu lembro que eu assisti a aula do Nardon e depois o Heitor, né, que hoje é um dos diretores lá, ele me levou pra almoçar com o Nardon. Aí começou o encantamento, eu tava muito assim, eu não quero trabalhar, eu vou fazer as perguntas chatas aqui de uma pessoa, mas eu fui fazendo as perguntas e eu fui tendo umas respostas que eu falei, talvez isso aqui tenha algum futuro. E realmente, o G4 na época tinha 30 pessoas, né? Hoje a gente está com 350 pessoas, né? Então era muito, muito diferente. E eu acredito que à medida que foi crescendo, as oportunidades foram aparecendo de uma maneira
que ninguém esperava ali, né? Talvez no sonho, no plano dos 4 fundadores ali, eles vislumbravam aquilo, mas eu falo que eu não lembro exatamente quando eu comecei. Eu não tenho aniversário de G4, né? Porque foi mais ou menos em maio, assim, que eu comecei a ver. Então, essa basicamente é a minha história ali. Não, legal. E é muito interessante você contar, né, esse ponto de, pô, eu sempre falei o que eu quis para os outros, e isso acabou me gerando conexões com pessoas que viram isso em mim e me abriram oportunidades que eram as que eu queria. Né? Parece um negócio meio besta, super simples, mas que ninguém faz. Sim. Ou também tem muita gente que não sabe o que é, o que é normal, ainda mais na idade. Mas, claro, né, claro. você tá ali para trabalhar. Até você mesmo foi, pô, tá bom, eu quero isso, mas deixa eu trabalhar essa consultoria, essa empresa grande, até para ir validando aquilo que você quer. Sim. Então, eu achei muito bacana. Cara, eu falo que a maioria das pessoas não sabem o que elas querem, mas o autoconhecimento é muito importante para você falar, eu não sei, né? E eu sempre trabalhei muito em honestidade, esse ponto de falar o que eu acho que é muito da minha base familiar. Meus pais sempre mostraram que a honestidade é muito importante e eu sempre fui muito direto na comunicação, né? Inclusive era um ponto que eu melhorei ao longo do tempo. Então eu sempre falei, mesmo em entrevista de emprego, o cara me falava, quanto tempo você pretende ficar aqui? Eu falava, olha, eu acho que uns 2 anos no máximo, porque eu pretendo empreender. E veja as características boas que eu posso ter com esse desejo. Então, eu acho super importante esse ponto, cara. Cada vez mais as pessoas terem autoconhecimento e serem honestas com as outras. A gente vê mercados talvez mais maduros, nos Estados Unidos e outros mercados, as pessoas já são muito mais diretas, né? As coisas são muito mais transparentes. Sim. E a gente vem pro Brasil, tudo é... Não, vamos fechar sim. E aí tem uma enrolação, tem uma coisa de não querer desagradar, sim, enfim. Sim. Então eu vejo que isso está, inclusive, mudando bastante, né? Sim. Das empresas. Sim. É legal. E como é que você... Pô, de um cara que foi operações, foi um analista ali em uma empresa grande e tal, como é que você caiu nessa área de sucesso do cliente? Eu nunca fui especificamente uma área, assim, era até uma coisa que eu refleti muito sobre, que eu nunca fui um especialista muito forte em alguma coisa, sempre fui um cara generalista e busquei sempre ter a cabeça de dono, né? Eu sempre, esse negócio do G4 ter negócio de mentoria, né? Eu sempre busquei mentorias para mim sem ter esse nome, né? Eu buscava pessoas que pudessem me aconselhar, eu olhava pessoas que, pô, esse cara aqui tá numa posição que talvez eu almeje. O que será que ele pensa, né? E ele sempre falou, cara, pense como um dono mesmo antes de ser. Então eu sempre fui um cara mais generalista. Então, mesmo eu não sabendo exatamente, tecnicamente fazer alguma coisa, eu consigo cada vez mais, né? Isso é um desenvolvimento constante, talvez eterno, olhar de fora e enxergar, pô, é essa alavanca aqui que a gente precisa mover. Então, eu fui caindo nessas áreas como um resolvedor de problemas, basicamente. Era um coringa. Se um problema, coloca ele lá. E CS, eu falo que eu comecei CS, CX, né? Essas letrinhas são bem capciosas. Só um parênteses, assim, muitas coisas eu comecei a fazer, depois me falaram que tinha um nome. Isso é muito interessante, né? Muita gente acontece isso. Tá? Inclusive, você fala, mas eu fazia isso há muito tempo, só que não tinha talvez alguém... Porque assim, ó, na minha visão, tá? Alguém começa uma área fazer, e ele provavelmente ele é bom de fazer, ele não é bom de olhar e esquematizar o todo. Sim. Depois vem uma galera que começa a esquematizar e dar nome para as coisas. Sim. E aí sim aquilo vira meio que um playbook, não necessariamente quem fez primeiro, que é o cara que gerou o playbook. Sim. Isso não é uma crítica, tá? Não, é super importante ter playbooks. Que isso aconteceu muitas vezes comigo, né? E talvez seja uma falha minha de não ter estudado antes direito de fazer as coisas, né? Porque se eu tivesse estudado, talvez eu teria errado menos no caminho do meu framework, que eu apanhei tanto e já existia, né? Sim. Mas a hora que você criou o framework, você falou, caramba, descobriu? Não. Aí você falou, não, alguém já fez. Pô, podia ter lido o artigo desse cara. Mas, cara, eu falo que a experiência com CX, assim, experiência do cliente, eu tenho desde a consultoria, do meu primeiro estágio, né? Era uma consultoria de marketing, a gente tinha como clientes grandes bancos, grandes telefonias, e a gente estudava muito a experiência do cliente a pedido de um player do mercado, né? Então, vou dar um exemplo básico, eu estou falando coisas muito difíceis aqui. Eu mapeava URA dos bancos. Então, eu ligava nas URAs e ficava, opção 1, opção 2, e eu fazia esse mapeamento, entregava para o banco, porque isso era importante de não saber como é que eu estava mapeando. Mapeava ATM. Você vê a importância disso para a experiência do cliente? Essa experiência do cliente. Pô, como é que eu tenho menos fricção? Como é que eu tiro um cara de um canal e vou para o outro? Por que minha URA tá tão ruim? Por que
Na verdade, o que você está fazendo é, você não olhava nesse momento para a jornada como um todo, você olhava para os pontos da jornada e olhava a usabilidade daquele ponto. Então, o UX daquelas interfaces. Legal. Então, eu era um estagiário, né? Então, eu fazia o trabalho mais operacional possível ali. Mas eu já conseguia ver aquilo com uma importância. E na Turbi, cara, a Turbi, ela era experiência, né? Basicamente, a Turbi veio para disruptar o jeito que as pessoas não só alugavam, mas que elas tinham carro. Porque até então, você precisava comprar um carro para ter um carro. Claro que algumas locadoras faziam locação... Ainda era muito fraco. Era muito fraco e você não pensava. Pensa só, eu vou gravar um podcast hoje em Alphaville. Eu duvido que uma pessoa falava, eu vou na Localiza alugar um carro para fazer isso. Ninguém fazia isso. Então, a Turbi não roubou, não rouba, né? Não pegou uma fatia do mercado da Localiza, por exemplo. Talvez ela pegue um pouco de pessoas que tem uma interceptação de clientes ali, mas ela expandiu o negócio para um negócio de, eu faria isso de Uber, ou eu compraria um carro, né? Ela, na verdade, para você não ter um carro, você precisava encaixar todos os seus serviços de mobilidade em algum modal, cada um em um. E existia um específico que não se encaixava em nenhum, que era o ponto... Tem vários, na verdade, né? Você ter uma... A gente é 2 use cases muito fortes. Você ter que parar várias vezes. Imagina que você vai sair da sua casa e você tem várias paradas. Você vai no mercado, você vai na loja de material de construção. Esse era um ponto que não... Você precisava ter carro. Que inviabiliza ter inviabiliza táxi. Uber, táxi, etc. Cachorro. Se você tem um cachorro, inviabiliza muito você andar de Uber ou outro modal, que seja bicicleta, metrô, essas coisas, inviabiliza muito. Então, várias coisas te obrigavam a ter carro. A Turbi se encaixou como uma alternativa ali. E ela disruptou em experiência, basicamente, né? Você não falava com um humano, né? A gente tinha um software embarcado, você alugava o carro pelo seu celular, chegava do lado do carro, apertava um botão, o carro abria, a chave estava dentro, você ligava, saía, depois você devolvia no mesmo lugar. Era basicamente isso. Tudo isso é a experiência do cliente. Então, a gente começou a desenhar a jornada, né? E eu acabei liderando no começo do negócio, né? A área de suporte, que era uma área super importante. Eu brinco que suporte é uma área muito menosprezada na maioria das empresas. E a importância do suporte na Turbi, o suporte, ele gerenciava o backlog da área de tech. Porque tudo está acontecendo com o cliente, que ele vê fricção, que ele está pedindo coisas, todos os problemas que estão acontecendo mexem no produto diretamente. Ou seja, suporte e produto virou a mesma coisa para garantir a melhoria rápida, né? Em vez de ter aquela comunicação, não, uma área recebe a informação, passa para outra processa, né? Você coloca na mesma área, óbvio que tem que ser uma empresa menor para isso dar certo, mas faz todo sentido. No começo, cara, deixa rápido. Já que eu preciso um comunicar com o outro, esquece comunicação, não vai acontecer. Coloca tudo numa coisa só e faz esse cara atender a dor eu gosto do exemplo muito no começo da empresa, cara, muito no começo. No começo, o suporte da Turbi era meu WhatsApp. Eu e o Diego, a gente revezava, a gente ficava com o celular atendendo todo mundo. Não tinha nenhum software. A gente atendia e escrevia numa planilha o que estava sendo atendido. E a gente lançou o aplicativo em agosto de 2017 e todo mundo entrava perguntando quanto custava. Todo mundo, mas quanto custa? O preço só aparecia na última tela do usuário. No primeiro dia, 90% dos contatos era sobre isso. Preço. A gente foi e colocou o preço na primeira tela. Porque na nossa cabeça, o preço pode inibir o cara pegar. Cara, era R$8 a hora de um HB20 automático. Tipo, eu não vejo como pode inibir. Mas a gente colocou na primeira tela. Então, esse é um pequeno exemplo de como drive o backlog, né? Os caras estão tendo dificuldade de devolver o carro, de reportar dano. Cara, por quê? Vamos estruturar a experiência. Os caras estão perguntando muito nessa etapa. Né? Então, esse foi o começo que eu comecei a ver a importância da jornada do cliente, da importância do suporte e transformar uma área de suporte numa área de sucesso. Que eu acredito que seja um grande desafio para o suporte ser uma área de sucesso. O suporte recebe muito a ponta, já é o problema no final. É difícil de ser, não é que impossível, mas é difícil você transformar aquele problema já que chegou só a dor mesmo ali, né, no fim. Então, acho que esse é o grande lance, como você ter mais autonomia para fazer isso virar... Sim, exatamente. E essa junção com um produto fundamental para transformar em sucesso. Mas daí, quando você entra no G4 e começa a fazer um trabalho de coringa ali, aí numa hora você cai no Customer Success. E aí que você aprendeu também muito mais coisa. Porque você tinha aprendido bastante na Turbi, mas aí que você foi ver os playbooks, como é que foi essa... Cara, é um negócio completamente diferente, né? A Turbi, primeiro que eu era muito
como eu falei, eu era um analista, eu era muito jovem ainda, né? Eu não tinha tanta experiência. E foi um desafio grande para mim ser líder, né? Eu não sabia o que era o one-on-one. Acho que eu descobri o que era o one-on-one no G4 já. Não sabia. Talvez eu tinha bate-papos ali, mas eu não sabia o que era o one-on-one. E a Turb era uma empresa que a gente a gente tinha 3 focos principais: produto, produto e produto. Era isso. A gente vivia para desenvolver o melhor produto da vida. E era muito claro a dor e o problema e a solução que a gente dava para aquela dor. Muito claro. A gente sentava na mesa dos diretores ali, dos líderes, cada um tinha uma missão, exatamente o que ia fazer. Quando eu vou para o G4, é uma empresa que tem uma estrutura de marketing, de captação de clientes que eu não entendo, tipo, que eu não entendia, que eu não sei como que aquilo funciona. E funciona né? super bem. Super bem. Minha fórmula de lançamento para produto online, eu não entendia nada disso. Tá. Meu negócio era, cara, um negócio de... Meu produto drive o crescimento da empresa. Eu preciso... E na Era mais fácil de entender na Turb, né? Sim, pra mim, né? Sim, não. Você já estava lá e também... Não, e que também, acho que até para uma pessoa leiga, falou, cara, essa é uma empresa de educação. Educação do quê? E aí tem um monte de nuance. É outro... Uma empresa que você pega um carro e aluga ele por hora para você fazer coisas que você não consegue fazer no Uber, enfim. Sim. Acho que é mais fácil. Sim, enfim. muito mais. E a Turb tinha a gente segurava bastante o marketing, porque a gente tinha uma limitação de frota também, né? Então eu tenho meus quartos de hotel, né? A minha oferta eram os carros. Então não adiantava vou sair num jornal famoso, vou sair numa televisão. O que vai adiantar? Sim. Os caras vão ver que não tem na região deles e vão ficar putos e vão sair. Então, o G4 ele me mostrou, cara, existem outras dinâmicas. Existem outros tipos de negócio, existem outras formas de fazer negócios. Não existia uma clareza no que o G4 queria se transformar. Né? Começou como um negócio de programas presenciais. Pô, legal. E os restos dos produtos do G4, eles foram meio que empurrados pelos clientes. Os programas presenciais, né, o primeiro programa presencial foi do Thales Alfredo Nardon. Né? Na época ele dava nome para a empresa, chamava Gestão 4.0. A empresa era isso. De repente, os alunos começam a se organizar e se reencontrar. E eles pedem para o G4, ajuda a gente a se reencontrar. Né? A gente tinha feito, eles, né? Eu entrei depois disso. Sim. Mas eles tinham feito algumas turmas, 10 turmas, de repente a pessoa começa a se encontrar. Produto de comunidade. Vamos criar uma comunidade com isso. Né? É um produto de assinatura, o que vai entregar essa comunidade? Depois, a gente lançou cursos online pela pandemia, né? A gente podia fazer imersões ali, não era prudente fazer encontros presenciais, online, fórmula de lançamento. A gente fez a gente começou a compilar os produtos online do G4 para treinar os nossos funcionários, né? Porque começou a entrar muita gente no time e a gente falou, cara, os nossos funcionários não sabem o que a gente está vendendo na ponta. A gente ensina. Não, mas nem para saber para saber o produto da empresa, mas também não saber as técnicas de gestão, né? Que às vezes é até mais sério, né? E aí a gente compilou aqueles produtos em uma plataforma e eu não sei como, mas isso acabou chegando nos clientes e falaram, mas vocês treinam o seu time assim? Eu quero treinar meu time assim. Eu quero treinar meu time assim. E assim nasceu o G4 Skills. Então, os produtos foram muito empurrados. Eu vejo que existe uma grande oportunidade de G4, cada vez mais ele se consolida ali no negócio que ele tem, que ele quer seguir, mas não existe uma clareza, né? Isso para mim foi muito difícil de entender por muito tempo. Porque na Turb era muito claro, então para mim foi um grande desafio ali, sem contar mercado, segmento de educação, nunca tinha trabalhado com isso, né? Eu achei que depois da faculdade eu nunca mais ia estudar na minha vida. E esse foi o maior erro que eu cometi, assim. Eu falei, cara, graças a Deus um dia de faculdade nunca mais vou estudar. Que mentira, né? Eu falo isso para todo jovem que entra na minha área, assim, cara, você tem que estudar todos os dias. Então, o mercado de educação para mim foi muito diferente. É que é uma dinâmica diferente de estudo, né? Não é aquele, vou na aula, eu ver uma matéria que eu nem sei se eu tô afim de ver ela agora, o professor também nem... Cara, eu vou estudar aquilo que me interessa, eu vou buscar aquele conhecimento específico, vou buscar quem fala... Em formatos completamente diferentes. Hoje, um dos lugares que eu mais estudo é um podcast e YouTube. Eu estudo muito no YouTube, porque você consegue unir uma aula, gratuito, e às vezes o vídeo te explica muito bem umas coisas, né? Então, para mim, essa diferença, essa tese muito diferente
do G4 foi um grande desafio para mim, né? E eu comecei, produto tinha uma lacuna de pessoas, né? Precisava de um líder em produto, eu comecei em produto. Depois... se você estava com dificuldade de entender o todo, você foi para produto, mas você foi era uma lacuna, a empresa precisou, tá. e eu sempre falei isso, cara, eu não vou recusar nenhum desafio, eu vou dizer quais são as minhas limitações, principalmente, né? E vou estabelecer uma conexão honesta com a minha liderança de falar, olha, até aqui eu acho que eu consigo ir, depois daqui eu preciso de alguém, eu preciso de um apoio, eu preciso de alguém melhor. Isso foi sempre muito transparente. Sempre falei assim, cara, a gente precisa de alguém melhor para liderar produto, a gente precisa de alguém melhor para liderar produto. E CS, nesse meio tempo, era uma área que foi para a área de vendas, foi para o Jonathan, né? Foi para a área de vendas. E querendo ou não, vendas ali é o oxigênio da empresa, né? Em algum momento, a gente teve a necessidade de transformar, de mudar essa área de CS para mim, para a gente ter foco na agenda de longo prazo. CS é basicamente uma área que tem foco na agenda de longo prazo. Então, para mim, se você está competindo com uma agenda de curto de uma mesma liderança, há uma grande chance do longo prazo ser despriorizado. Não, grande chance não, sempre acontece. Alguns exemplos que eu já vi aqui, tem um que eu sempre falo, que é do asfalto, né? Então, você tem lá fez um buraco no asfalto, você tem o cara que vai lá colocar uma faixa em volta, você tem o cara que vai tapar o buraco, e você tem a equipe que está olhando para a engenharia para expandir quais avenidas têm que ser expandidas. Se você coloca esse cara para ficar cuidando de buraco, ele nunca vai expandir nada. Ele vai sempre cuidar do buraco. Sim, então você tem que fazer uma coisa quase que separada para garantir que um contamina o outro. O Thales, nos nossos encontros ali de liderança e de diretoria, ele sempre fala isso. Se tem uma coisa que a gente precisa que ande, mas ele não é uma pauta urgente, é só importante, a solução é um GRI. Tipo, uma pessoa diretamente responsável. A meta dele vai ser atrelada àquilo, né? E se puder tirar ele do curto prazo ali, isolar ele, para ele nem saber o que está acontecendo. O máximo possível, isso é muito importante. E CS para mim foi muito legal no G4, assim, o desafio, porque logo nas minhas primeiras semanas no G4, o Iedo, eu fui fazendo aquelas perguntas para entender a empresa, e o Lucas, ele me mostrou uma preocupação muito grande dele num tema. Ele falou assim, Thiago, não importa muito o aluno sentar na cadeira numa imersão e assistir ela inteira. Não vai adiantar ele aprender tudo que a gente ensina. Não adianta muito. Se ele não chegar na empresa dele e aplicar alguma coisa que ele aprendeu, nada adianta. Então, não é assistir, não é aprender. Talvez essas coisas sejam importantes mas ele precisa aplicar. Sim. E quando você fala em aplicação, você está falando de uso de um produto do G4. De um produto, né? Você está falando de aplicação. O cara precisa entender para usar. Então, isso é CS. Então, eu fui buscar formas de aplicar um modelo de CS para os alunos do G4. É super difícil, porque como é que você faz? Porque, vamos lá, a pessoa vai, faz um curso de 3 dias, não sei, ali dentro, você não está em contato com ele, ou tá? Durante o curso. CS não. Tá. E aí, primeiro, você já não tem controle do que está acontecendo ali dentro, né? Você espera, pela dinâmica, que o cara consiga aproveitar 30%. Óbvio, ninguém vai pegar 100%, mas 30%, o que é mais marcante para ele. O que você faz, então, é depois que ele saiu e voltou para o mundo dele, é você cutucar ele para garantir que ele está conseguindo implementar alguma coisa. Se tiver dúvida, tô fazendo isso aqui, mas tá dando certo. Não, é porque você tá fazendo errado. Então, essa é a pegada, é isso? Sim, exatamente, cara. Então, basicamente, a gente estruturou um time que pega na mão do cliente e ajuda ele a aplicar isso dentro da empresa dele. Tem que ser uma parte, tem que ser um pedaço. Então, qualquer coisa. Tá. E assim, eu fui muito surpreendido, porque às vezes o que ele está aplicando não tem nada a ver com o curso que ele viu. Assim, ele teve algum insight de alguma coisa, ele viu na mentoria e ele está aplicando. Ele dá um clique nele. E não importa, de verdade. Então, uma parte dos clientes, né, os clientes que pagaram, que são de um tier mais alto, né, que fizeram cursos mais caros, ou tierização de CS, eles fazem um acompanhamento high touch, eles têm uma call com um especialista de negócio ali do meu time, a cada 40 dias, 60 dias no máximo, com um plano que eles falam, o plano para esse mês a gente vai testar esse canal, a gente vai expandir isso, a gente vai contratar tais pessoas, o que você precisa de ajuda, e o meu time vira o chefe desse cara, de cobrar, de mandar para ele, você falou que ia fazer isso.
E muito no compromisso, porque você não é chefe do cara, mas assim, você se comprometeu comigo que você ia fazer. Aí foi muito engraçado, cara, porque quando eu fiz esse plano de fazer isso... Esse CS não existia antes. Cara, não com essa pegada. Não existia, Tá. não existia. Eu acho que eles estavam tentando fazer algumas calls assim, de acompanhamento, mas era... Meio desestruturado. Até na pandemia, assim, deu uma perdida. Porque na pandemia é focar em segurança, vamos focar na segurança do negócio aqui. Aí, o G4 não chegou a fazer layoff, mas ele segurou bastante o que era core do negócio ali. Quando eu fiz o plano de ação, quando eu fiz o projeto, quando eu contatei as pessoas, ia começar o negócio para frente, né, o Thales me chamou, né, porque a gente divulgou para o time, né, para os vendedores. Agora a gente tem esse acompanhamento. Quando na hora de vender, vocês podem vender isso aqui, serviço a mais. Frisa isso como uma vantagem do produto ali. O Thales me chamou e falou assim... primeiro ele fez uma brincadeira comigo ali, que ele começou a falar um monte de problema do negócio do G4 para mim. Já eu queria sua opinião. A gente pode fazer isso, a gente tem que fazer isso. Aí eu olhei para ele e falei assim, cara, eu não faço a menor ideia. Aí ele, como é que você espera que seu time responda isso que os alunos vão pedir para ele? Aí que eu entendi o que ele estava fazendo. Aí eu falei, eu entendi a sua preocupação, eu vou garantir que esse acompanhamento seja bom. Tipo, você confia em mim? Eu vou garantir que seja bom, eu entendi a sua preocupação. E eu foquei muito em qualidade. E eu friso muito que a gente faz C7 e NPS. C7 em todas as calls e NPS ao final no programa de acompanhamento. A gente já fez já deve ter passado 3.000 calls de alunos, né? Nunca teve um detrator nesse processo, né? Nunca alguém deu uma nota menos que 8, se não me engano. Então, cara, esse é um processo muito bom. A gente escolhe muito bem quem vai fazer esse acompanhamento, né? Porque é uma equipe cara, né? Querendo ou não. É um consultor de negócio, quase gerente de projeto, meio... Sim, alguém que tem o onboarding desse time tem 2 meses, assim. Isso que eu ia falar, né? Beleza, você tinha o plano, lindo, maravilhoso, o plano faz todo sentido do caralho, eu ia adorar se eu fosse o Thales. É a ideia. E a execução disso, como é que foi no comecinho? Você trazer time, treinar, quanto tempo vai treinar... Nada tá... Porque assim, passou um mês. E aí, como é que é? Não começou ainda. Vendas tá vendendo. Não, mas eu tô treinando o cara. Como é que foi isso? Cara, isso aí é trocar a roda do avião com ele voando. Você tem que... no começo, a gente tinha 2 pessoas ali. Eu segurei muito a oferta do negócio. Então, eu divulgava à medida que as agendas dele iam se preenchendo. Mas trocar a roda do avião com ele andando. Claro que tem coisas que acontecem que você... tem controle, tem coisas que não, mas eu sempre... eu tenho um processo, eu tenho melhoria contínua, eu sei os indicadores que eu vou mexer, né? O que esse time é cobrado hoje? Adesão da turma ao acompanhamento. Eles têm um desafio de X% da turma ali, tem que entrar no acompanhamento. 2, nota, né? Como eu te falei, qualidade super importante. Eles precisam manter uma qualidade. Mais que qualidade, eu olho muito... qual foi os tópicos, o que eles falaram nas reuniões, porque às vezes o aluno dá uma nota 17 média por algum outro problema. Então, eu olho mais os comentários propriamente do que as notas, e eles precisam gerar oportunidade de negócio. Né? Isso que eu ia falar, né? Esse que é o último, essa que é a cereja do bolo. E faz todo sentido, porque assim, o cara veio, fez a curso de, sei lá, de vendas. Aí tá na empresa dele implementando um negócio de vendas lá e o seu CS acompanhando. Vai chegar algum momento que ele fala assim, eu tô vendendo, mas o time não sei o que não tá entregando. Opa! Não, é natural até. Essa era a minha próxima frase. Tá. Você entendeu perfeitamente. É exatamente isso. Vendas. E às vezes o cara vem e o problema é vendas e não é. Né? Mas assim, vamos supor que seja. O cara estruturou o time de vendas, ele conseguiu estruturar ali, ele implantou um OTE, né, um Target Earning, ele resolveu esse problema de vendas. Só que aí marketing não está gerando lead, o time de vendas está ocioso. A gente tem um produto de marketing. Tá. Ou produto de liderança. Ou, cara, o líder veio aqui no G4 Traction, a nossa imersão focada, generalista em donos. Só que o dono agora ele quer passar isso para o time. E o time não tá completamente perdido do que ele está falando. É um choque, cara. Um dos principais tópicos da primeira call de CS, depois que o cara saiu do programa... Eu virei um ET. Exatamente. Falou para o cara assim, olha, é muito provável que o seu time ache que você enlouqueceu. Pense um pouco se você está louco ou não, mas entenda que isso como normal. Então, tem várias coisas que a gente vai aprendendo, né, com as calls. Mas esse é o objetivo, cara, fazer cross-sell e upsell aqui. E o legal desse time, desse modelo de CS que você criou, cara, achei bem legal o modelo mesmo, de verdade. Eu nunca tinha pensado nisso como um sucesso, mas muito bom. É que esse time gera produto.
Sim. Esse time demanda produto. Sim. O cara tá com problema de RH. Tá bom, precisando de um produto de RH porque tem muita gente com problema de RH. Sim. Ou não, é só um cara, então nem vale a pena me fazer um produto de RH porque só tem uma demanda aqui, esquece. É a mesma lógica do suporte, né? Ele drive o backlog, Você falou ele escolhe as próximas oportunidades. Mas assim, quando a gente sobe uma demanda, né? A gente sobe uma oportunidade de negócio, né? Vamos supor que os nossos clientes têm um grande problema que o G4 não resolve, né? O G4 hoje não resolve, né? Isso pode ser um novo produto. O G4 pode indicar uma empresa que faça isso, né? Ter uma parceria de indicação ali. O G4 pode até comprar uma empresa que faça isso, se for uma mega oportunidade. Então, existem várias... Vira uma área estratégica. Esse, no fundo, é uma área estratégica, uma área que vai direcionar o direcionamento estratégico da empresa. Perfeito. Você vai falar o que vai ser, o que a empresa vai focar para frente. Como é que você se relaciona com as outras áreas? Tem algum processo ou é uma coisa mais, não, eu chamo o diretor, a gente conversa toda semana, ou tem alguns ritos que vocês executam para garantir que o que está acontecendo ali no CS chegue nas áreas que tem que chegar em produto ou em qualquer outra área? Cara, muito boa essa pergunta. Assim, eu acho que é um desafio de toda empresa que está crescendo, né? Eu tive algumas aulas, né? É um privilégio gigantesco, porque além de CS, eu cuido da comunidade de mentores do G4, né? Tá bom. A comunidade dos mentores, o time de mentores, né? São nossos professores. Uhum. E tenho muito contato com eles. Um desses mentores, o Marcelo Toledo, né? Ele deu uma aula para a nossa liderança, para a liderança do G4. Ele falou: as empresas têm dois problemas. Tudo se resume a dois problemas da empresa. O primeiro é Product Market Fit. Resolver esse problema, o segundo é comunicação. E esse problema vai conviver com a empresa por toda a sua existência. Eternamente. Tudo que a gente contrata na empresa é para resolver o problema de comunicação. Desde um CRM, que é para as pessoas saberem quem vendeu, quem não vendeu, quanto vendeu, até Slack, fazer reunião, tudo. Se você pensar, tudo que você contrata na empresa vai resolver esse problema. Se você pensa em uma empresa, ela tem a liderança e tem que estar executando aqui embaixo, né? Quanto maior número de pessoas, mais média gerência você precisa, e a média gerência ela existe para comunicar. Sim. Ela passa a ordem para baixo e reporta o número para cima. Sim, Ou seja, você tem uma faixa ali, sei lá, 50% do salário da empresa está sendo gasto para que quem está olhando, para que esse pequeno grupo receba toda a informação, consiga pensar na estratégia e descer para baixo. E essa é o que você falou, perfeito. Para todo mundo remado para o mesmo lado, porque a ineficiência ela nasce assim. Alguém está fazendo uma coisa, outra pessoa está fazendo para cá, só que em algum momento os planos, um precisa do outro. Aí, não, isso aqui não está priorizado na minha área, isso aqui não está... Então, cara, o G4, ele escolheu, quando um ano de G4, eu acho que foi mais ou menos, eu entrei em 2021, depois de um tempo, eu não lembro exatamente o censo, mas depois de um tempo a gente percebeu que a gente tinha uma síndrome, que talvez alguém apresente um nome melhor para ela, mas até hoje o meu nome para ela é síndrome do futebol de criança. Esse eu já escutei, eu achei muito boa, cara. Cara, por exemplo, tinha um evento muito importante do clube, né, do nosso Mastermind. Corre todo mundo. Vai ter um lançamento de online. E a gente viu que os negócios, né, a gente perdeu oportunidade com isso, né, basicamente, porque você tem que focar no perpétuo, você tem que focar no ongoing das coisas, mas a gente perde continuidade dos negócios. Isso é muito grave. Cara, a liderança, basicamente, né, o CEO, eles debruçaram muito em formatações de empresa, em estruturas de empresa. E a gente decidiu ser uma estrutura matricial. O que acontece? A gente tem unidade de negócio, que tem um CEO, que tem toda a sua estrutura. Cada BU tem uma... Cada BU é uma unidade de negócio. Tem um presidente, que a gente chama de diretor de negócio. E aí você tem o CSC aqui que vai atender todo mundo. Isso. Eu estou no matricial. Eu sou o diretor de CS. Todas as lideranças de CS acabam reportando para mim e para o diretor, um duplo report, com todos os desafios no duplo report. Mas eu tenho... Essa área de CS que eu comentei com você, os PCs de negócio, eles estão no corporativo comigo. Pela importância estratégica disso, né? Entendi. Porque se estivesse dentro de programas presenciais, por exemplo, podia correr a agenda de presenciais do incêndio do dia a dia, e é uma área de longo prazo. Enfim, mas como é que a gente resolve essa comunicação? Primeiro, é um problema, tem desafios todos os dias. A gente sempre está implementando melhorias contínuas para a melhoria da comunicação. A gente resolve isso com rituais, principalmente, definindo e melhorando os rituais. Então, hoje, antes de vir para cá, por exemplo, eu estava num dos rituais mais importantes do meu time, que a gente chama de Chapter de CS. Eu coloco numa sala todos os líderes de CS da companhia.
que eles não se reuniriam se não fosse isso. Porque cada um atende uma BU. Aí Então, eles começam, se e eu faço cada um falar seus indicadores da semana, um highlight, um lowlight e os projetos que eles estão fazendo. Da última semana, é semanal. Esse é um framework que o Lucas passou a gente começou a fazer a reunião de diretoria, assim, e eu só cascateio, assim. A maioria das coisas que eu faço não é ideia minha, tá? Eu só fiz a prática ali, que eu acho muito mais importante que a ideia. Então, e isso, cara, a quantidade de to-dos, de aprendizados que um teve com o outro hoje foi uma reunião muito boa. Sim, o cara fala, eu tô com esse problema. Pô, eu já passei por isso. Eu fiz assim, tô com esse problema. Não, mas isso aqui é assim. Eles se ajudam de uma maneira que eles nunca fariam. Mas é assim, você precisa ter consistência nisso. Porque tem reunião que a gente vai lá, ninguém tem nada. Tá bom, beleza. E é isso, cara, mas a reunião está lá, o horário está lá. Nada é urgente, a maioria das coisas é importante, mas eles se reúnem. Esse é um exemplo de ritual, né? Existem, os times têm os rituais deles, alguns times fazem daily, alguns times não, mas as reuniões eu vejo como muito importante. A gente tem o All Hands da empresa inteira, fortalecendo a cultura, falando dos planos centrais da empresa. A utilização do Slack como ferramenta, a utilização de uma ferramenta como comunicação corporativa única, né? Não utilizar várias ferramentas, né? Quando a gente nem e-mail para o interno, não sei se vocês não... Cara, o G4 não usa e-mail, foi um choque para mim grande, assim. Não usa e-mail, eu só mando e-mail quando é para fora da base, a gente usa essencialmente o Slack e abolir o WhatsApp, né? A gente tem o WhatsApp com alguns times, mas está lá na descrição. Aqui é para falar besteira. Coisa de negócio é no Slack. Isso é muito importante para a continuidade, para a comunicação passar direito. Vai que sai uma pessoa, a gente perde o histórico, lá tem o histórico. Então, eu vejo, não existe uma bala de prata nessas coisas, né? Eu acho que é consistência. E quando você pegar um problema, você entender se aquele problema de comunicação é pontual ou se ele é generalizado. Né? Se é pontual, o problema é uma pessoa, aí você vai corrigir com ela, no one-on-one, no PRI, etc. Se é consistente, a área inteira, aí é problema do líder, é problema da comunicação que o cara que falou fez. Então, entender os problemas que vão acontecendo, mas esse é um grande desafio. Você falou de comunicação, eu tenho pensado até sobre isso bastante, que quando a gente olha para o ser humano e olha para os animais, cara, a gente tá vamos dizer assim, a gente é muito mais avançado em comunicação do que os animais. Só que não tem, talvez, um outro ser vivo que se comunique melhor que a gente. Então é muito fácil a gente cair na besteira de falar assim, cara, a gente é o top, a gente está no topo da cadeia. Na verdade, a gente está aqui, os animais estão aqui e a cadeia está aqui em cima. Só que só não tem ninguém lá em cima. A gente se comunica muito mal. Muito mal. Muito. De modo geral, assim eu falo. E aí quando você coloca várias pessoas ainda para se comunicar, e cada um com um foco diferente, que o que você falou, né? Não dá para ser futebol de criança, que se for, sim, a comunicação até fica melhor. Sim. Só que todo mundo faz a mesma coisa e não adianta nada, fica brigando para ver quem faz o quê. Então eu acho que quando cada um faz uma coisa dentro de uma empresa, tá focado num pedaço, e não tem obrigação de se comunicar, não vai se comunicar. Ou você cria uma metodologia que nem você falou, ou esquece. Não vai acontecer. Cara, eu cada vez na minha liderança, eu me forço muito, né, pelos meus aprendizados e erros principalmente, a ser muito redundante na comunicação. Em pecar pelo excesso, de falar várias vezes a mesma coisa do que achar que eu não falei ou falar só uma, né? E cultura é muito importante nesse caso, né? A cultura da empresa. O G4 tem um valor que eu julgo um dos mais importantes. Todos são importantes, mas eu julgo um dos mais importantes para mim, para minha área, etc., que é o jogamos o jogo abertamente. Né? A gente joga o jogo abertamente, quer dizer que a gente fala, que a gente é sincero, que a gente fala sem papas na língua. E o outro, sabendo que isso é um valor, não vai levar para o pessoal, não vai achar que é marcação com ele, etc. Então eu julgo esse valor muito importante para as trocas acontecerem de uma maneira melhor. Todo mundo saber que todo mundo está no mesmo objetivo, que todo mundo está olhando para a mesma coisa. Eu acho super importante, assim, a cultura, reforços rituais, e na minha liderança, se eu falo com uma pessoa no one, se eu falo, eu reforço... Talvez uma coisa de grupo que ela está escutando, entendi. E tem uma regra que o João Vitor me ensinou, né, o CEO do G4, que se você fala 2 vezes a mesma coisa e as pessoas não seguem, escreva, né? Então, o G4 se transformou numa empresa, por direcionamento, uma empresa que escreve muito, né? Depois tem o desafio de fazer as pessoas lerem, mas assim, para começar,
escreva tudo, né? A nossa base de conhecimento, ali a gente usa o Notion para base de conhecimento, é muito completa. A gente tem muitos frameworks, muito processo de todas as áreas. Muito pop ali, naqueles processos padrão. Sim, como tudo é feito, tudo nasce no Notion. Se você falar assim, vamos lançar uma campanha X, cadê o Notion disso? Tudo começa com isso, isso é cultural da empresa. Eu tava falando com um amigo meu, ele tá prestando serviço para uma empresa americana, numa área de marketing ali. Ele falou assim, Matheus, é impressionante como o cara tem... Ele tem uma operação de... Ele aluga uns carrinhos para fazer limpeza de cachorro e tal, um negócio assim. O cara cresceu bastante. Mas é impressionante como o cara... Qualquer coisa que desvia um pouco... Porque a gente olha pra uma empresa e fala assim, cara, essa empresa é capaz de fazer muita coisa. E você tem vontade de fazer muita coisa. Falou, impressionante como o cara foca em uma coisa só. Não, só agora nós vamos fazendo isso aqui, é isso aqui que nós vamos fazer, só. Faz o teste AB disso aqui. A hora que tá resolvido isso aqui, aí a gente vai para a próxima etapa. Mas eu tive uma ideia brilhante, anota ela, deixa aí. Você vai trazer depois que a gente concluir isso aqui. Então é impressionante isso. E a questão de procedimento. Tudo tem processo. Tudo. Então é assim que vai ser feito? Vai ser postado assim? Então aqui a regra de post é desse jeito. Sim. E a gente acha meio... num primeiro momento você fala assim, nossa, que idiotice, cara, pra que perder tanto tempo nisso? Mas aí você vê, pra você crescer uma empresa, é pensamento de longo prazo isso aí. Sim. Porque sem isso você não vai estruturar pra crescer muito, você vai se perder no meio do caminho ali, que é facinho se perder. Cara, eu acho muito importante ter essa regra, né? Ter uma regra, porque a regra também, ela abre quais são as suas exceções. Porque a gente tem muito claro no G4 que antes da ordem vem o progresso, tá? Tá bom. Então, primeiro a gente progride, depois a gente bota a ordem. Primeiro você vende, depois você arruma pra dentro. Exato. Mas a gente tem que ter uma documentação. Então a gente escolhe e fala assim, esse processo, essa campanha, pode seguir a exceção de a gente vai progredir. Mas isso é uma escolha. É uma escolha intencional. Está claro para as partes como é que está seguindo aquilo, entendeu? Legal. Mais do que tudo é desse jeito, entendeu? Tudo é jogado, tudo não tem método, não tem medição de indicador. Mas isso que você comentou, para mim, é uma das principais habilidades de um founder, de um líder, é saber dizer não. É muito difícil. É porque você tá ali empolgado. Pô, chega um cara cheio de ideia, querendo fazer, você... Pô, também quero, que legal que o cara tá fazendo isso. Não, vou ter que matar a ideia do cara, hein? Não, e dizer não pra coisa ruim é até fácil. Mas dizer não pra boa, pra ficar com uma ótima... É muito difícil, cara. Na Turbo a gente sofria muito com isso. No G4 mais ainda. Imagina quantas ideias, quantos negócios Thales Alfernadão e uma sala conseguem trazer pra gente. Sim. Infinidade. Não só eles. Acho que todo mundo consegue. Vendo. Mas pelo relacionamento deles, assim, é muita oportunidade. Legal. É muito difícil. E como é que funciona do ponto de vista de trabalhar lá, assim? Eu acho que tem dois apelos muito legais que eu vejo de fora, que eu imagino que tem, assim. O primeiro é todo... Pô, se a gente é uma empresa de educação, eu vou conseguir beber muito dessa fonte, né? Então eu queria saber como é que é beber dessa fonte lá dentro, se é casa de Ferreiros Pedro de Pau. E segundo, como é que funciona a parte de... Tá, eu quero ser sócio, eu quero ser dono também, eu quero ser... Existe isso? É possível? As pessoas que vão integrando diferente, como é que funciona esses dois pontos? Perfeito, muito legal. Cara, sobre educação, eu vejo como uma empresa que aposta muito nisso, investe muito nisso nos funcionários, tá? Usando bom senso, claro, tem que ter a ver com o trabalho, etc. Mas, para começar, todo mundo no G4 pode assistir qualquer produto do G4. Os online estão ali, não tem limitação de espaço, então eles podem ir assistindo. E os gestores são cobrados para fazer os PDIs das pessoas com os nossos cursos, né? Exemplo, o meu time de suporte, a gente começou a ter alguma demanda de vendas, eu coloquei no PDI delas assistir um curso que a gente tem de SDR na plataforma. Aprender como é que faz pré-vendas, etc. Né? Táticas de controle de objeção, etc. Então, é um PDI deles, então a gente faz isso. Ao mesmo tempo, as imersões também, apesar de serem, né, os presenciais, apesar de serem para gestores, para founders, o time pode fazer, mas existe uma fila ali, como é que controla o mérito da pessoa, né? Como é que a pessoa está desempenhando seu papel ali, a avaliação de desempenho. Porque as turmas são mais cheias e não tem vaga ilimitada, então não pode ser qualquer um. Mas a gente consegue em cada turma, assim, colocar uns 2, 3 pessoas do G4, legal. A gente consegue. Tá? Esse é um ponto, cara, assim, apesar de parecer básico, é super difícil
E valida muito pro mercado. Fala assim, cara, ó, eu uso para treinar minha equipe o que eu tô te ensinando pra você treinar a sua equipe também. A metodologia que eu aplico aqui, isso é muito legal, né? Que é o que você aplica, você tá ensinando pros outros aplicarem na empresa deles. Com certeza. Difícil, parece besteira, mas difícil acontecer. Por exemplo, na nossa empresa lá, a gente faz robô. Só que a gente só faz robô para grandes operações. Eu não sou uma grande operação. Então, não vou ter um robô meu para atender. Então, é inviável ter um robô para fazer o meu atendimento. Sim. Nem cabe ali pra gente. Mas, Sim. enfim, e vocês conseguem, isso é muito legal. Pô. Não, eu vou mais longe no exemplo. Assim, o ano passado a gente teve uma academia de liderança com as lideranças do G4, com os nossos mentores. A gente fez como se fosse um in-company pro G4 dando in-company pro G4. Que são os mentores que dão aula nas turmas, dando aula pra vocês. Para dar aula exclusivamente pra gente, mas das mesmas coisas. O cara não vai inventar, não. Agora vou dar um conteúdo diferente. Então, investe nisso e a gente tem vários incentivos para as pessoas fazerem cursos fora, né? Isso é bem encorajado. A gente tem vários incentivos de o G4 paga 20%, 50%, 80% do curso ali, dependendo do que for. Isso também é levado em conta a natureza do curso e a avaliação de desempenho da pessoa. Claro. E isso já faz uma conexão direta com o processo de virar sócio do G4, tá? Porque o sócio também ele tem benefícios em cursos, né? O G4 paga paga uma parte maior do que para as outras pessoas, né? Cada vez mais a gente tem estruturado esse plano de sociedade para as pessoas, porque a maior parte das pessoas que vão para o G4, e eu enxergo isso cada vez mais, eles aceitam um corte às vezes no salário, ou manutenção do salário que ele tinha, mudar pelo mesmo salário, por algum motivo, para um desafio diferente, para participar de uma história, diversos motivos. Eu caso muito isso com a minha história também, né? Por que eu estou lá? Você nem sabe que você está lá. Você foi chegando, foi acontecendo. Exato, mas em algum momento... Mas em algum momento a gente olha e vislumbra alguma coisa de longo prazo ali, e eu vejo isso nas pessoas que estão chegando. As pessoas, elas têm essa visão de um dia virarem... Elas olham os exemplos dos founders em outros negócios e falam, pô, isso pode ser algo legal, para participar. Se eles estão aqui é porque o negócio pode ser importante. Então, a gente passou por momentos de maturidade mesmo. A gente dava stock option para as pessoas que desempenharam o melhor papel, várias pessoas ganharam. A gente passou o ano passado, várias pessoas tinham bônus, puderam usar o bônus para comprar. Eu fui um deles, converti em ação. Esse ano a gente criou um step antes de ser sócio, né? Que é uma coisa muito comum lá fora, assim, o step antes de ser sócio, que eu esqueci o nome exatamente. É o PIF? Não, não. É um step antes de ser sócio. Você vira alguma outra coisa antes, depois você vira sócio. Isso. Tá. E essas, é como se fosse uma gradação do jiu-jitsu. Tá bom. O Thales usa muitos exemplos de jiu-jitsu, né? Você tem o faixa preta, que o sócio, você tem o faixa marrom ali, a gente criou um estágio anterior. Tá. Para justamente valorizar quem está virando sócio. Esse cara, ele é um exemplo de cultura. Isso é muito sério da sociedade para alguém. Esse cara não só porta para dentro, como porta para fora. Ele é um exemplo para a companhia. E o G4 tem muito esse objetivo de criar vários sócios lá dentro. Ô, Thiago, pergunta aqui meio besta, mas no momento que as pessoas entram lá, você não acha que... E isso pode ser transformado, tá? Eu tenho certeza que deve ser, inclusive. Muita gente não entra falando assim, cara, vou usar, mesmo que eu ganhe um pouco a menos, vou usar como uma escola. Porque assim, é uma baita empresa, eu vou aprender como eles fazem todos os processos, porque saindo daqui como eu quero empreender depois. E às vezes o cara fica preso no bom sentido, vai se envolvendo, vai gostando, pode virar sócio e acaba ficando ali. Você acha que acontece muito assim, de... Deve acontecer, com certeza. Com certeza. Eu não acho ruim. Né? Não, é bom, é que nem você falar pro cara, vou entrar aqui e ficar 2 anos, eventualmente. Enquanto ele estiver motivado, fazendo o trabalho da melhor forma, né? A gente brinca, começou em vendas isso, mas para todo mundo, nenhum funcionário tem passado. Então, não importa muito o que você fez antes, seus méritos, mas você começa a fazer muita cagada ali e pode melar pro seu lado. Então, as pessoas, elas têm muito a visão de usar o G4, usar a marca do G4. Claro, isso é o egoísmo da pessoa, né? Claro. A gente tem que usar o egoísmo da pessoa da melhor forma, né? Então, o cara, ele tem o objetivo de usar a marca do G4, de ter essa estampa no currículo. Como um dia já foi legal você ter o Itaú no currículo, dia... Isso, perfeito. Isso é normal. O trabalho do líder, na verdade, é usar esse egoísmo dele para um lado que todo mundo ganha, a empresa e ele, né? E saber o tamanho desse ciclo, saber quando esse ciclo acaba, é muito importante, porque vira uma escolha da empresa, né?
Pô, quanto mais você aumenta o salário dele, quanto mais você aumenta o total comp dele, né? Não só o salário, mas total comp, pior fica a decisão dele de sair para empreender, né? O custo de oportunidade dele dá uma piorada. Quem fazia isso muito bem, acho que era a Ambev, não sei como é que é hoje, faz muito tempo que eu não converso com ninguém de lá, mas era isso, né? Você ganhava, daqui a 5 anos você vai ganhar tanto, sei lá, X. Aí o próximo era 5X. E aí sempre era 5 anos pra frente, era um valor muito grande pra você de agora, pra você querer ficar lá e continuar. Isso é muito importante, cara. É um trabalho de gestão ali, dos mais importantes que tem, porque o gestor, ele não gera resultado por si só, né? O resultado do gestor é o resultado do time. Quanto maior é o turnover dele, quanto mais pessoas engajadas tem no time dele, pior é o resultado dele. A diferença é que o gestor não vai não vai conseguir mudar as coisas em grande escala sozinho ali, ele precisa do time inteiro trabalhando. Esse é o trabalho dele, é saber. Isso é CS, né, basicamente, né? Isso aqui seria o CS aplicado nos times, né? E para mim é muito mais fácil isso porque eu sou de CS. Mas, cara, o que meu funcionário tem de sucesso relacionado ao G4? O que ele espera do G4? Eu consigo entregar isso ou não? Isso deveria ser alinhado na entrevista, ou no máximo na primeira semana. Cara, eu não consigo entregar isso. Entra um analista e fala, eu quero virar head em 6 meses. Você fala, brother. Você é um mágico? Existem várias, assim, você vai ter que mostrar ser um alto performer absurdo, mas alinhar a expectativa é muito importante. Sim. Depois, os touch points para você ir calibrando essa expectativa dele. Em 2 anos talvez você consiga. Aí você vai falando, serve para você. E você tá continuando assim, você vai seguir lá os 2 anos. Ou não, cara, você tá pecando aqui. Não vai rolar os 2 anos. Exato. E você vai, né, calibrando para não chegar aos 2 anos e o cara... No fundo, todo mundo sabe isso, né, como é que funciona. É que a gente tem que ter consistência. Né? Eu já me peguei deixando esse pratinho cair algumas vezes. Mas a gente tem que ser consistente nisso, né? A gestão de pessoas ali, é um trabalho muito complexo, mas muito importante ao mesmo tempo, né? A gente tem que... Esse, para mim, é o trabalho mais importante do gestor. Isso que eu ia te perguntar, né, Thiago? Você veio para a empresa com um cargo... Você não era diretor. Quando você veio, primeiro você teve time. Uhum. E ela cresceu muito rápido, então seu time deve ter crescido muito rápido, e enfim. Você teve delays no sentido de... Cara, eu ainda estou operando como um analista e deveria ser um coordenador. Agora eu estou operando como um coordenador e deveria ser um diretor. Porque não é porque você vira que... Né, você tem tarefas que você faz que não deveria fazer. Como é que foi esse... Cara, não só tinha como eu tenho ainda. Tá. Isso é muito comum, assim, em todos as pessoas que sobem, assim, muito rápido ou na velocidade que eu subi. Eu tinha muita dificuldade em delegar, por exemplo. Né? Eu tive que internalizar muitos frameworks e várias mentorias que eu fiz ali, oportunidade com mentores do G4, até com meus líderes, foi, cara, como é que eu delego direito essas coisas? Porque eu pensava assim, né, eu tinha uma crença limitante minha, que é, se eu quero bem feito, eu faço. Só que chega uma hora que, assim, não tem problema, eu quero fazer um trabalho manual aqui, eu quero fazer esse QBR para esse cliente. Mas não tem problema, assim, eu posso fazer. Ponto, eu vou começar a fazer para um monte. Não existe mágica, né? Esse é um ponto que eu quero tocar também no nome do podcast, né? Não existe mágica. Se eu estou fazendo isso, eu posso trabalhar 14 horas por dia, 12 horas por dia. Por quanto tempo? Mas eu estou deixando de fazer alguma coisa. E geralmente essa coisa é gestão das pessoas. Então, tá bom, eu estou fazendo a QBR hoje por quê? Porque eu não confio que ninguém no time vai fazer, esse cliente é importante. Ok. O que você está fazendo para alguém do time ser capacitado para isso? Nada. Não importa. Melhore 1% uma pessoa nesse sentido. Chame ela para fazer junto com você. Manda ela fazer e te manda para... Não importa, mas ter consciência do que você está fazendo, não deveria fazer, e ter um plano mínimo, com os passos mínimos para aquele negócio mudar. É aquela coisa que você falou da exceção, né? Tô fazendo uma exceção, é uma escolha que eu fiz essa exceção. Mesma coisa desse... Escolha. Cara, você tem que ter consciência. A maior parte das pessoas não tem consciência, né? Ou fazem no automático, etc. O que acontece muitas vezes, e eu falo isso para minhas coordenadoras, meus coordenadores, que estão fazendo trabalho de analista ou de especialista ali, tá? Eu falo, o grande problema é se eu decidir, né? Se a empresa decidir que
precisa de um coordenador, porque pode não ser você. Porque você não está fazendo trabalho de coordenador. A empresa precisa de um. E aí? Vamos alinhar por que não está acontecendo? Vamos sentar e dividir suas tarefas da melhor forma? Vamos ver o que pode não cair? Porque assim, você tem que entrar numa conversa dessa honesta com um funcionário disposto a ele mudar a sua opinião também. Porque ele pode estar certo. Então, eu faço muitas perguntas para ele. Cara, você não fez isso. Por quê? Eu não tenho tempo. Mas o que você fez no seu tempo, então? Ele pode convencer que realmente, de tudo que ele estava fazendo, mais aquilo importante era do menos que... importante. Sim. Cara, ele pode te convencer. Eu vejo a maior parte das pessoas entrando nessa discussão certo já. Um quer convencer o outro, ninguém sai desse lugar, né? Isso é bizarro. Mas eu tenho muito essa gestão com as pessoas, tento, e assim, é um desafio constante. A gente se pega, mas o autoconhecimento do líder, para mim, é super importante nisso. Autoconhecimento é fundamental, cara. Se você não se conhecer, você começa a entrar em coisas que você não deveria entrar. Sim. Você começa a fazer coisas porque o outro... Puta, aquele cara faz aquilo, ele adora fazer aquilo, vou fazer também. Sim. E aí você... Puta, mas eu não tô gostando, mas não... Aí você começa a ficar mais frustrado. Sim. Pô, ele tá gostando, eu deveria estar gostando, igual a ele. E eu não tô gostando. Então, assim, eu acho que tem um monte de erro ou jeito de liderar as pessoas. Sim. E tem vários jeitos, certo? Tem variações ali, você tem que adaptar também ao seu. Não adianta querer emular alguém que faz e... um líder que sai gritando, né? Não é você. Uhum. O cara faz sentido ele ser assim, você não faz sentido, então. Esse é um bom exemplo. Boa. Mas voltando à pergunta que você fez, né? Sobre eu delegar ali, eu saber equilibrar esses pratos. É um movimento de melhoria constante, assim. Tipo, não existe, agora eu só faço coisa estratégica, porque existem bombas que caem também, existem incêndios, e eu adoro botar a mão na massa. Então, na verdade, eu tenho que me segurar para botar menos a mão na massa. Eu li isso em algum lugar, e desculpa se eu não der crédito para quem falou, mas eu vi isso em algum lugar, eu adorei, eu falo isso em vários lugares, assim, que eu descobri 2 jeitos de liderar. Principalmente quando você tem equipes grandes, ou você é um head, um diretor. Ou você é uma garoa num oceano, que você cobre várias coisas, você consegue liderar e saber como é que tá as coisas, ou você é uma rocha. Você cai como uma rocha no oceano. Você vê um problema, você esquece das suas outras áreas e fala, vou mergulhar nesse problema para fazer. Eu já tentei ser os 2. Você precisa equilibrar esses 2 pratinhos. Ao mesmo tempo que peça as minhas unidades de negócio. Uma está me demandando mais nesse momento, eu estou mais junto com essa liderança, mas eu não posso perder de vista os termômetros das outras. É esse desafio de equilibrar a garoa com a rocha. Fazer umas tempestades assim, né? Fazer um meio do caminho. Cara, Thiago, muito bom. Pô, obrigado pela sua presença. Adorei o papo. Pô, você tem uma história legal. A G4 é uma baita empresa legal também. Esse desenvolvimento todo que você teve e essa preocupação com o acadêmico e como implementar no negócio também traz uma baita experiência, uma baita exemplo para a galera. Muito bom. Obrigado a você pelo convite, cara. Espero que as pessoas tenham aprendido alguma coisa, notado alguma coisa que vão implementar na empresa e ter algum sucesso também. Boa, perfeito.